Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tolvo, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos fazendo alguns exercícios, resolvendo alguns exercícios dos principais vestibulares sobre fenômenos ondulatórios, sobre os fenômenos que acontecem com as ondas. Caso você não tenha visto o vídeo teórico, é só procurar na minha playlist Tolvo Física, que vai estar todos os vídeos lá em sequência. Então, chega de enrolação e vamos lá pro vídeo. Exercício 1, já vamos começar exercício do Enem. Então dá só uma lida do que ele tá falando pra gente. Muito bem, se você leu bem esse exercício, ele fala sobre a gente pode dizer assim, um receptor de sinal. Para a gente poder assistir nossa televisão, poder ouvir o nosso rádio, a gente tem um receptor que está recebendo sinais, está recebendo ondas eletromagnéticas que está vindo de uma antena, de um transmissor. Então um transmissor vai transmitir ondas eletromagnéticas, no caso são as ondas de rádio. Porém, a gente ainda pode dizer que tem onda dessa emissora aqui, tem outras ondas vindo daqui de uma outra emissora, tem ondas de luz chegando, tem ondas de rádio, eletromagnéticas, infravermelho, tem diversas ondas. Porém, o nosso transmissor só vai captar determinadas frequências, ou seja, determinadas ondas. Então, algumas ondas não vão ser captadas e outras ondas vão ser captadas. E para que tenha essa máxima absorção de energia, essa máxima captação das ondas, é por causa de qual fenômeno ondulatório? Difração, polarização, interferência, ressonância. Por que que é? Bom, é por causa da ressonância. Como assim? Por que a ressonância? O que é a ressonância mesmo? Lembra da ressonância? Ela é o motivo da gente conseguir quebrar uma taça só gritando, só no gogó. Porque a gente acaba emitindo uma onda com tal frequência, que é a mesma frequência natural que a taça. No caso, essa onda tem a mesma frequência natural que a nossa anteninha aqui, que o nosso receptor. Então ela vai captar essa energia e vai acabar recebendo o melhor sinal. Então isso vai acontecer por causa da ressonância das ondas. O nosso receptor vai entrar em ressonância com as ondas que ele está captando e assim vai absorver o máximo de energia possível. Beleza? Então isso aqui, alternativa e ressonância. Beleza? Vamos apagar isso daqui e ir para o próximo exercício. Próximo exercício também é do Enem. Vamos ver o que ele fala pra gente. Bom, esse exercício ele tá diminuindo, ele fala que ao a gente diminuir o tamanho de um orifício, o tamanho desse buraquinho aqui, a luz vai acabar adquirindo esse certo comportamento. Ou seja, a onda, que pode ser a luz que é uma onda eletromagnética, vai acabar difratando, que difração é o fenômeno, é a capacidade que a luz tem de desviar de obstáculos. Então a gente vai acabar tendo o fenômeno de difração. Isso a gente tinha que descobrir olhando as imagens que o exercício deu pra gente. E por fim o exercício ainda pede pra gente analisar as alternativas e falar quais deles está acontecendo a difração. Quais das situações acontece por causa da difração. Bom, então vamos analisar caso a caso. Na alternativa A, fala o seguinte: ao se esconder atrás de um muro, um menino consegue ouvir a conversa de seus colegas. Ou seja, nós temos um certo muro, qual que é o nome disso? Muro. Aqui nós temos um menininho e aqui nós temos duas pessoas conversando. Se elas estão conversando, elas estão emitindo ondas sonoras. Porém, as ondas sonoras não é barrado pelo muro. Elas fazem, elas desviam. Então, nesse caso, as ondas estão sendo desviadas, estão desviando de obstáculos? Sim, se estão desviando de obstáculos, está acontecendo a difração. Então, na alternativa A, a gente já vê que ela é certa, então ficamos aí com a alternativa A, que é verdadeira. Na alternativa B, por exemplo, vamos ver o porquê que ela está errada. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve repetição de seu próprio grito. Então uma pessoa vai lá no desfiladeiro e grita, ah! Aí depois ela vai, ah! O nome disso é eco. Então eco não acontece por causa da difração.
As ondas sonoras, no caso, não precisa desviar de nada, de nenhum obstáculo. Ela faz o quê? Ela bate numa superfície e volta para o meio de origem. Está acontecendo uma reflexão. Então, na B, está acontecendo o fenômeno de reflexão e não de difração. A alternativa C acaba falando: ao encostar o ouvido no chão, o homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Bom, isso é verdade, mas não é difração, não tem nada a ver com difração. Isso só mostra que a velocidade do som, da onda sonora, é mais rápida em sólidos do que no ar, do que em gás ou até mesmo do que em líquidos. E em D, ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando aquele que se afasta. Não é bem por aí. Esse é um outro fenômeno, não tem nada a ver com a difração. Esse é um fenômeno que a gente vai ver nas próximas aulas, nos próximos vídeos, então não perca, que é chamado de efeito Doppler, ou Doppler. E na E, ao emitir uma onda musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Bom, isso aí é ressonância que a gente viu no exercício passado. Então ficamos aí com a alternativa A, onde a onda tem que se desviar de um muro para chegar até o menininho e ele poder ouvir a conversa dos seus companheiros. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício também é um exercício do Enem. Vamos ver o que ele fala pra gente. Bom, se você leu bem esse exercício, ele está falando sobre raio-x. O raio-x que a gente tira quando acha que quebrou algum osso, alguma coisa, e ele explica como funciona. Bom, então aqui nós temos a nossa máquina de raio-x que emite as ondas de raio-x, e aqui nós temos a pessoa, vai ficar na frente, e atrás da pessoa é colocada uma certa placa. E ainda fala que quanto mais exposto à radiação, quanto mais radiação é jogada, mais escuro vai se tornar o filme aqui atrás. Ou seja, onde não chegar radiação, não vai ficar escuro. Então, onde não chegar radiação, vai acabar ficando claro, que é o caso dos ossos. Então, a radiação não consegue atravessar o nosso osso, que é feito de cálcio. Então o exercício pede qual seria o fenômeno que está acontecendo, por que isso acontece? Qual que é o fenômeno decorrente da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a absorção desta imagem? E aí ele quer saber as alternativas. Bom, se a gente acabar analisando todas as alternativas, a gente vai chegar na alternativa B, porque ela fala o seguinte, que nós vamos ter uma maior absorção de radiação eletromagnética, ou as ondas de raio-x, pelos átomos de cálcio. Então o nosso osso, que é feito de cálcio, vai absorver bem mais a radiação. Se ela vai absorver a radiação não vai passar, não vai atravessar o nosso osso, então não vai chegar até a placa. Por isso vai acabar ficando branco e não escuro. Já nessas partes aqui que estava totalmente escura, por não ter osso, não ter nada que absorva a radiação, ela vai passar direto e pá, vai bater na placa, onde vai ficar escuro, como o próprio enunciado disse pra gente. Então a única alternativa possível seria a alternativa B. Beleza? Qualquer dúvida, não esquece, comentários. Vamos pro próximo exercício. Mais um exercício do Enem. Vocês já perceberam que esse conteúdo cai muito mesmo, principalmente no vestibular do Enem, beleza? Então olha só, mais um exercício da soma lida. Bom, esse exercício fala basicamente que antenas que emitem ondas aqui do litoral não conseguem chegar, por exemplo, na região amazônica, porque essa região é uma região mais alta, uma região mais elevada, com uma maior altitude, em relação aqui no nível do mar, de regiões litorâneas. Então não consegue chegar por causa desse desnível, por causa das montanhas, por causa dessa maior altitude. Mas na realidade, as ondas chegam lá. E o exercício quer saber como isso acontece, qual o fenômeno que possibilita isso acontecer e o que isso tem a ver com a ionosfera. A ionosfera é uma parte lá de cima das camadas atmosféricas. Bom, as camadas atmosféricas, vou fazer uma representação aqui bem básica. Temos várias camadas devido à quantidade de oxigênio, à quantidade de partículas. Então se a gente tiver mais partículas, ar mais rarefeito, ar menos rarefeito, mas isso vai causar uma diferença de meios.
meios. Então vamos ter um meio 1, outro meio, meios diferentes. Tem meio, temos índice de refrações. Se um raio de luz, se uma onda bate em um meio, acontece duas coisas: refração e reflexão. Então se uma onda vem para cá, ela acaba sendo refletida para cá, volta para o seu meio de origem, e aí ela consegue ir para todas as regiões do país, para todas as regiões do Brasil, independentemente da altura, desse desnível, dessas alturas relativas, sendo aqui um H, vários metros, e aqui nenhuma altura, né, a nível do mar. Então o fenômeno que permite que isso acontece é o fenômeno de reflexão. As ondas eletromagnéticas, elas são refletidas na ionosfera. A gente poderia também resolver exercício simplesmente eliminando as outras alternativas. Bom, na B fala da refração. Bom, não faz sentido refratar. Refratar, ela vai lá para cima, ela vai embora. Então não faz sentido. A difração, a capacidade que as ondas têm de desviar de obstáculos, até faz sentido. Ela poderia desviar do obstáculo e poder chegar até aqui, até na Amazônia, até o resto do país. Mas se a gente for pensar bem, a difração, ela só vai acontecer quando o tamanho, o comprimento do obstáculo tiver a mesma ordem de grandeza de quem? Do comprimento de onda. E nesse caso, as montanhas, esse desnível, essa altura é gigantesco. Então não tem a mesma ordem de grandeza. Então não poderia acontecer a difração. A polarização, a onda vai ser polarizada aqui, tem que passar por um polarizador, alguma coisa? Não. E a interferência, temos interferência, a gente não tem nem duas ondas para ter interferência, estamos falando de apenas uma única onda, então não poderia ser interferência também. Então a única alternativa possível seria a reflexão da onda, onde ela bate na ionosfera e acaba indo para o resto do Brasil, para o resto do país. Qualquer dúvida, não esqueçam, deixem nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tovo, e até a próxima!